Olá, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, a qual vamos abordar o assunto sobre os dízimos, que as religiões, quase todas as religiões, cobram o dízimo, vivem na lei de Moisés. Então vamos abordar esse tema sobre os dízimos, baseado nas Escrituras, que está dentro da Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm direito de receber a 10ª parte do povo, isto é, de seus irmãos israelitas, os que são descendentes de Abraão. Então no versículo 5 ele diz bem claro que só tem permissão de recolher o dízimo a tribo dos levitas, conforme está escrito em Números capítulo 18, versículo 21. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda sagrada, no tabernáculo antigo, construído pelo Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 1. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, pois eles viverão da herança do Deus de Israel, comendo dos sacrifícios oferecidos a Deus. Então aqui fica bem claro que só tinha permissão, ou só tem permissão de recolher os dízimos, baseado na lei de Moisés, aquela tribo dos levitas, porque eles não tinham herança. A herança dessas 12 quadrilhas de Israel, que invadiram todas as cidades, destruíram todo mundo, incendiaram, botaram fogo, queimaram crianças, mataram pessoas e construíram lá na terra de Israel o trono do Deus de Israel, o templo do Deus das trevas, do próprio diabo. Então, quando as 12 tribos de Israel exterminaram todos os povos que encontravam diante deles, eles roubavam todas essas terras, e essas terras foram divididas com as 12 tribos de Israel, ou melhor, com as 11 tribos de Israel. Então a tribo dos levitas, eles não tinham herança, uma herança que um Deus prometeu uma terra, o próprio diabo que ofereceu para o Messias lá no deserto também toda a riqueza, toda a glória. O Messias não quis, mas as 12 quadrilhas de Israel, eles quiseram. Então essa é a herança, matar todo mundo e roubar as terras de que tinha dono da terra prometida. Então eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, o seu pastor, o seu líder religioso, o seu padre, eles são descendentes da tribo dos levitas? Pare e pensem, meus irmãos. Por acaso vocês vivem na lei de Moisés ou na graça do nosso Salvador, o Messias? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vós, que justificam por meio da lei de Moisés, ficam separados assim do Messias, pois caíste da graça. Efésios capítulo 2, versículo 15. Pois ele, o Messias, ele aboliu a lei de Moisés e os preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que querem viver na lei de Moisés, porém, estão todos debaixo de maldição. Pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel em obedecer todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Moisés, para serem praticadas. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Então, repetindo, meus irmãos,
vocês que estão querendo seguir as leis de Moisés, porque os dízimos é da lei de Moisés, não é do nosso pai. Nos 10 mandamentos do nosso pai, ele não pede dízimo, ele simplesmente pediu para amar o próximo e amar ele acima de todas as coisas, pois o Messias resumiu, né? Versículo 13. O Messias nos resgatou da maldição da lei de Moisés, tornando-se ele próprio maldito por nós, como diz a Escritura: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Para as pessoas entenderem as leis de Moisés, que são mais de 600 mandamentos, e muitos deles de morte, não é mandamentos do nosso Pai. São mandamentos do próprio diabo, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. Então, meus irmãos, pensem, o nosso Pai deu 10 mandamentos. Mas Moisés, além dele mudar os 10 mandamentos, ele criou mandamentos de morte. Mas como esse não é o assunto do vídeo, dos mandamentos de Moisés e do nosso Pai, então vamos continuar sobre os dízimos. Pergunto para você que está me assistindo, os dízimos eram dinheiro ou não? Vamos ler nas Escrituras e conferir. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do Deus de Israel. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho e do azeite, prescritos para os levitas, e as ofertas para os sacerdotes. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre ao Deus de Israel com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Levítico capítulo 27, versículo 30. Todos os dízimos da terra, ou seja, dos cereais, sejam das frutas das árvores, pertencem ao Deus de Israel e são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor de ovelhas, será consagrado ao Senhor. Então esse versículo muitos líderes religiosos costumam ensinar, são guias cegos, gostam dos primeiros lugares nas igrejas, de serem saudados nas praças, de serem chamados pastores, líderes, rabi. Lembra? Mateus capítulo 23. Eles estão aí os mesmos, os pastores, os padres, todos os líderes religiosos de toda a religião. Eles usam essa passagem para enganar as pessoas. Tudo que passa debaixo da vara do pastor é oferta consagrada ao Senhor. Mas esse pastor aqui mencionado em Levítico não é um pastor líder religioso, e sim um pastor de ovelhas. Levítico capítulo 27 ainda, versículo 26. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal ao Senhor, pois já pertencem a ele, seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelhas, pertencem ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Então, o Deus de Israel, que adorava sacrifícios de animais, a qual não é o nosso Pai, ele exigia que os animais dedicados a ele em oferenda, colocado no fogo, imagina colocar um animal e botar fogo nele, meus irmãos. Esse Senhor, o próprio diabo, Deus de Israel, ele queria esse sacrifício. Mas o Messias disse bem claro, o nosso Pai nunca pediu sacrifício. Tem várias passagens mencionando isso.
Oséias fala isso, Jeremias fala isso, Isaías diz isso, que o nosso Pai nunca pediu sacrifícios de animais. O que Ele pediu é simples: ame seu próximo e ame o nosso Pai. Então nós vamos abordar esse versículo, esse tema aqui. O Deus, o Senhor, o Deus de Israel, não aceitava animais com defeitos em oferenda a Ele. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente agora no livro de Malaquias. Então nesses versículos aqui que eu citei, comprova que dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo da lei de Moisés eram cereais, seja plantações do campo, azeite, grãos, plantações que dão na terra. Nunca foi usado dinheiro. Ah, mas meu pastor disse que na época não existia dinheiro. Ué, mas lá em Gênesis, José foi vendido por uma certa quantia de prata. Prata não era o dinheiro da época? Então, meus irmãos, pensem, meus irmãos, o sistema religioso está enganando vocês. Então agora vamos entrar no livro de Malaquias, porque Malaquias disse que o homem estava roubando a Deus, o Deus de Israel. Malaquias capítulo 2, versículo 1. Agora, pois, ó sacerdotes, esse mandamento são para vocês. Qual o mandamento? Não é dos dízimos? Vamos ver o conteúdo do texto. Se vocês não me escutarem e não tiverem no coração o desejo sincero de glorificar o meu nome, diz o Senhor de Israel, eu lhes mandarei a maldição, e em maldição transformarei as bênçãos de vocês. Eu vou amaldiçoá-los. Esse Deus de Israel, meus irmãos, ele amaldiçoa as pessoas, porque nenhum de vocês estão levando a sério. Vou arrancar o braço de vocês e jogar-lhe estrume na cara. O estrume das vítimas sagradas nas festas de vocês, eu vou varrer você junto com esse estrume. Assim vocês ficarão sabendo que eu mandei esta ordem para vocês permanecerem na minha aliança que fiz com os levitas. Então, meus irmãos, quem estava roubando o Deus de Israel aqui não era as pessoas, vamos dizer nos dias atuais, as pessoas que querem dar um dízimo numa instituição religiosa, embora já foi provado que nunca foi dinheiro. Não é nem para ir nesse sistema maldito que está aí para enganar as pessoas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Vós quem? Vós, ó sacerdotes. E dizem, aonde que é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim estão me roubando. Sim, vós, esta nação toda de Israel. Então a nação que estava roubando o Deus de Israel era a nação de Israel. Pergunto, você é israelita? Você vive na lei de Moisés? Senão você separa do Messias, você cai da graça. Não tem como você seguir os dois caminhos. Ou você obedece e crê na salvação mediante a fé, pela graça, ou se justifica na lei de Moisés e vai ser condenado. Porque João 5,45 diz, o Messias, não pensem, entretanto, que sou eu quem vou acusá-los vocês diante do Pai. Há um quem vos acusa, é Moisés, em quem vocês põem a esperança. Moisés está lá em cima acusando todos vocês, meus irmãos. E era o próprio diabo encarnado na terra. Versículo 10 de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos de Israel, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, esse Senhor, o Deus de Israel, ele fez um pacto, uma promessa para os descendentes dos levitas, para o povo judeu, para o povo de Israel.
Se as pessoas dessem o dízimo dos animais, das primeiras crias, dos bois, das vacas, das ovelhas, das plantações, das terras, ele ia recompensar, ele ia derramar chuva na terra para que a colheita ficasse ainda melhor. Então, mais uma pergunta: quem era o devorador? O sistema religioso diz que é o diabo, mas vamos ver em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Também por amor de vós reprovarei o gafanhoto destruidor. Os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto, antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, abordando esse devorador, esse gafanhoto, que não é o diabo, que o sistema maldito está enganando vocês. Joel capítulo 1, versículo 4. Aquilo que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aquilo que o destruidor deixou, o gafanhoto saltador comeu. E aquilo que o saltador deixou, o gafanhoto descascador comeu. Amós capítulo 4, versículo 9. Eu os castigarei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabarão com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltarão para mim. Então, fica simples. Essas pragas que esse Deus de Israel ia mandar para aquele povo para não ter plantação boa, ele ia mandar essas pragas de gafanhotos, que são esses insetos, para destruir as plantações daquele povo. Que pai é esse? Que Deus é esse, meus irmãos? Que o Messias disse lá em Lucas: se por acaso um filho pedir para o pai pão, ele vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, ele dará uma cobra? Ué, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, fazia isso. Mandava até gafanhoto para destruir. Maldição. Ele amaldiçoava as pessoas. Os dízimos naquela época, que foi destinado a recolher, tem mandamento em recolher, conforme a lei de Moisés, para os levitas, eram dadas de 3 em 3 anos. Isso nós vamos em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Separem o dízimo de tudo, o que a terra produz anualmente. O que a terra produz anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor Israel, no local em que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, e não puder carregar os dízimos, pois o local escolhido pelo Senhor, por ali o seu nome, é longe demais, troque o dízimo por prata. Mais um versículo comprovando que dízimo nunca foi dinheiro. E que dinheiro já existia. Você podia trocar os seus dízimos por dinheiro se o caminho fosse longe, até chegar lá no templo do Deus Israel, o templo do próprio diabo. E com a prata, comprem o que vocês desejam: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comerão e alegrar-se-ão ali na presença do Senhor, o Deus de Israel. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Versículo 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, meus irmãos, esse foi um resumo, mais um vídeo sobre os dízimos, que não é lei do nosso Pai, e sim do próprio diabo, que usado o corpo de Moisés.
Então vocês que conheceram a verdade, que é o Messias, a verdade libertará vocês de todo o fardo pesado das religiões que está enganando você e toda a sua família e todo esse planeta. Então, meus irmãos, sai dela, povo meu, enquanto é tempo. Um abraço a todos.